Qual é o jeito certo de estudar? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente. É o que eu sempre falo para vocês. Primeiro, nenhuma dúvida ela é ali pequena. Toda dúvida deve ser apresentada, né, para a gente poder discutir sempre, né? Senão ela vai ficando cada vez maior e daí vira um monstro. E também, né, aquela história, sempre duvidar daquilo que às vezes a gente aprende. A coisa mais comum quando nós estamos estudando é exatamente que, nossa, eu sabia tudo, a hora que eu saí da prova, deu aquele branco e de repente eu não sabia nada. Saí da porta para fora, aí eu lembrei tudo. Mas por que será que isso acontece? Será que isso é uma falha minha, uma falha do meu estudo? Nós vamos aí começar a discutir isso nessa nossa conversa de hoje, tá? Primeira coisa, nós temos aí algumas armadilhas que nós copiamos dos outros que acabam prejudicando, né, esse processo aí de estudar. Então, primeira coisa, vou ficar só olhando para o professor. Você aí é um agente passivo. Não, você não é um gravador humano. Nós não conseguimos, assim, dessa forma passiva, absorver toda aquela informação. Só ficar ali ouvindo e copiando da lousa não ajuda no processo de formação de novas memórias no nosso corpo. Existem alguns itens fisiológicos que acabam prejudicando isso. Por quê? Então, vamos fazer uma comparação entre a sala de aula e exercício físico. Então, se você está, né, só assistindo aula, é como se você fosse na academia, ficasse assistindo o pessoal fazendo ginástica e querer ficar forte igual eles. Isso não acontece, tá? Na verdade, quando eu quero melhorar, quando eu quero aprender, quando eu quero assimilar conhecimento, eu tenho que fazer ali esse meu cérebro fazer o quê? Uma atividade onde ele vai gravar essa informação. E eu só ver aquele professor dando aula é a mesma coisa que eu assistir o levantador de peso e eu querer ficar forte. Não vai rolar, certo? Como que isso deve ser feito? Primeiro, no geral, a gente tem uma atitude aí passiva. Só vou anotar, só vou copiar, né? Na hora o professor vai me explicar o conteúdo, eu vou fazer e eu tenho ali o que a gente chama de falsa ilusão do saber, né? Eu acho que eu sei. Eu abro ali meu caderno, dou uma olhadinha e falo assim, eu já vi isso, acho que eu sei sim, né? Agora, quando você se torna o protagonista, quer dizer, quem está fazendo a ação, eu tenho uma atitude ativa, eu questiono, eu me testo, tá? Eu começo a criar o que a gente chama de rota neural. E aí eu crio exatamente o quê? Uma retenção, eu vou guardar essa informação por muito mais tempo. E a gente acaba caindo, né, na síndrome do marca-texto. Quem aí já não pegou e catou, vou grifar com o marca-texto o que é importante. Grifou o caderno, o livro inteiro e esqueceu tudo. Por quê? Quando eu vou passando com o GPS, me dá o marca-texto me dá um falso conforto, certo? Aquilo lá ajuda até a liberar um pouco de dopamina e quando você vai estudar, vai falar, isso aqui é familiar. Só que isso é a mesma coisa, fazendo aí uma analogia, eu pegar e ir para um caminho usando o GPS. Eu usando o GPS eu chego até lá. Mas e se estiver aí desligado o GPS? Aí eu me perco, né? É o que acontece quando eu tô com marca-texto. Eu olho lá na hora de estudar, vejo aquilo lá que tá com marca-texto, eu até acho que eu lembro daquilo. Mas na hora que eu fecho o meu livro e vou ali ver o que o professor falou, a informação some. É aí o famoso dar branco. Por quê? Porque eu estava ali sendo muito passivo nesse momento. Eu não estava trabalhando a informação que eu estava recebendo. E como isso pode ser feito? Então nós vamos começar a ensinar, né? E eu gostaria aqui de abrir uma conversa com vocês o seguinte. Eu vou dar, no decorrer das aulas, algumas técnicas que a gente pode estar testando. Às vezes uma funciona para um, outra funciona para outro, certo?
mas o importante é você testar e chegar até a sua. Então, primeira coisa, nós vamos ter que desligar esse nosso piloto automático de só copiar e achar que a gente está estudando, tá? Nós vamos ter que mudar um pouquinho isso na nossa cabeça. O que eu vou ter que fazer, né? Primeiro, tô lá estudando, li, né, após a aula com o meu professor, li um parágrafo, um conceito que tenha ali alguma informação importante, fecho o meu livro. Vou ver, olha, essa informação fez sentido? Ó, tá falando isso, isso, isso. Então acontece isso, isso, isso. Com isso, e o principal, e que funciona muito para mim, explicar em voz alta, tá? Para você mesmo. Isso ajuda você a entender aquilo que você leu. Isso você vai criando rotas neurais para aquilo que você vai passando, certo? Você vai conseguindo ir, né, e se ajustar àquela informação que está sendo recebida, beleza? Outra coisa, você pode usar o que a gente chama de método do perguntador socrático, que esse foi uma metodologia de ensino, né, que existe desde lá da Grécia Antiga com Sócrates, né, que é o quê? Você não vai receber informação do seu professor de forma passiva. Você vai se fazer algumas perguntas. Isso faz sentido? Como que isso está relacionado com a matéria que eu vi ontem ou na semana passada? E se isso não tivesse acontecido, tem alguma correlação? Como que isso afeta meu corpo? Ou, se eu estou vendo algo de física ou de matemática, como que isso impacta frente àquilo que eu já aprendi? O que eu posso ter disso no meu mundo atual que eu uso no cotidiano? Com isso, eu vou começar a criar redes neurais. Eu vou começar a estar ali sendo beneficiado por essas perguntas. Beleza? Agora, eu também posso, de repente, incorporar aí, fazer de conta que eu sou um professor disfarçado. E explicar essa matéria, tá? Como se eu estivesse dando aula para um colega meu. Pode ser até um boneco de pelúcia, o seu pet, qualquer um, tá? E você vai passando essa informação. Se você chegar num ponto que você não sabe explicar, que está chegando com umas palavras ali meio estranhas que eu não consigo entender direito, volte ao livro, veja ali o que você está ali, por que aquela palavra não está fluindo, por que você não está entendendo, dá uma olhada e tenta explicar novamente. Isso constrói cada vez mais informação no seu corpo. Um colega meu, né, ele falou isso lá na minha época de faculdade, ele falou assim, ó, agora você vai se formar. Ele estava adiantado, já estava dando aula, né? Só estava cumprindo algumas disciplinas. Você vai começar a aprender biologia mesmo quando estiver dando aula. E eu só fui entender a frase dele quando eu fui dar aula, porque daí você vê toda essa questão de você saber várias informações e ter que articular elas num tempo muito curto. Porque a gente acha que conhecimento não é saber tudo, é você catar essa informação que você sabe e articular dentro de um contexto. Então isso ajuda cada vez mais no meu processo aí de aprendizagem, tá? Então vou começar agora a dar o meu start para o meu jogo, né? Então aí eu vou sair do meu modo passivo, tá? E vou começar a ir para o meu modo ativo. O modo passivo é aquilo que a gente muitas às vezes faz, né? Só ouvir o professor e continuar a aula. No momento de a revisão para uma prova, fico lendo várias e várias vezes, tá? Fico ali achando que, opa, tá tudo bem, eu sei tudo. Resultado, chega na hora da prova, esquece. Vou começar a fazer o que agora? Processar a informação que eu recebo. Como? Questionar. Vou começar ali trabalhar essa informação na forma que eu assimilo ela. Eu vou fechar o livro muitas vezes e testar a minha memória, tá? Isso, gente, acaba cansando até um pouco a gente. E a gente vai ver que um dos fatores que a gente tem que sempre levar em conta é estar sempre o quê? Hidratado. E nós vamos entender o porquê que fazer dessa maneira é importante. Bem, o primeiro sistema, né, que a gente vê aí seria, como fazendo uma analogia, uma mata fechada.
Quando você ali tenta, às vezes, progredir na matéria e se sente ali até meio que arrastando, tá? Dá até dor de cabeça. Eu tô tentando aprender uma equação, tá? É algo cansativo. Já quando eu começo a entrar ali nesse processo de repetição, já na segunda vez que eu estou estudando isso, que eu começo ali a ver, é uma trilha que todo mundo passa. Eu estou no meio do mato, tem certa dificuldade, mas eu consigo ali fluir de uma maneira mais segura. Já se eu pego lá, domino aquele conteúdo, é como se eu estivesse numa autoestrada, né? Como se fosse uma rodovia, que isso vai muito mais rápido. Isso acontece porque eu repetindo, eu crio essas conexões, né? Que tem a ver com a formação da bainha de mielina dos nossos neurônios e faz com que essa informação viaje de uma maneira muito rápida. Fazendo uma analogia, é como você jogando. Você muitas vezes, quando está começando um jogo, você está ali penando para passar das fases. E quando você vai jogar novamente, você passa as primeiras fases muito rápido. Tá? Então você vai construindo cada vez mais no nosso cérebro essas vias de fluxo rápido. A primeira vez que eu vi a matéria com o professor e fui indagando e fui fazendo, é a primeira passagem. Olha, na hora que eu fui estudar e fui repetindo aquela informação, fui questionando, falando em voz alta, explicando para o meu pet, isso vai criando o quê? Cada vez mais conexões neurais, até que eu tenho domínio sobre aquela matéria. E isso, tá? Só para a gente entender, tem a ver com uma questão chamada de neuroplasticidade. Quer ver uma coisa para a gente testar nossa neuroplasticidade? Cruze os braços. Tá? Cruzaram o braço? Beleza. Eu não precisei dar duas informações. Essa informação foi fácil. Tá? Agora faz o seguinte. Agora eu quero que você inverta a posição. Se você cruzou com um braço direito por cima, inverta essa posição. Nota que fica meio estranho, né? Nós temos um braço dominante quando você cruza o braço. Assim. Se eu, de repente, inverto isso, parece que está errado. Parece que, de repente, está desconfortável. Por quê? Porque eu estou ali criando uma nova conexão de velocidade. Ó, toda vez que eu fiz rápido, eu fiz nessa mesma posição. Fazer o contrário é mais complicado. É o esforço de você criar novas conexões. É o esforço que você vai estar criando aí esse seu processo de aprendizagem. Por que isso é importante, Vinícius? Nosso cérebro, de uma certa forma, é como aquele celular mais antiguinho, que não dá para memória muita para ficar guardando coisa. O que ele faz? Para evitar isso, tá? Ele tem um certo modo de economia. Ele, vamos dizer assim, aquela informação que ele considera inútil, ele apaga. Por isso é que, de repente, aquela informação que você sabia sumiu na hora de você fazer uma avaliação. Isso, né, exatamente é porque quando eu sou aquele estudante passivo, à medida que eu vi a aula, eu sei. Mas passados dias, eu não acesso aquela trilha, eu não acabo não reformulando, eu vou diminuindo, né, a minha revisitar aquela informação. O que meu cérebro acha? Olha, aquela informação não é importante. Para evitar aí perda de energia, eu vou apagar. E você aí acaba criando, para criar novos espaços, eliminando aquela matéria, aquela que você aprendeu, que você achava que sabia, agora não sabe. Então é um processo fisiológico natural que nós temos, tá? O ideal é o quê? Você sabotar isso, fazer um hackzinho para lembrar, tá? Como que é isso? Eu tenho que revisitar aquele conteúdo mais vezes, de forma a tornar essa trilha cada vez mais ativa, de forma que eu possa, né, falar para o meu cérebro o seguinte: olha, essa informação é importante, eu tenho que guardar. E dessa forma, ela fica ali estática, ela fica preservada na minha cabeça.
certo? Então eu, de certa forma, interrompo a faxina e envio um sinal químico e falo, olha, não apaga essa trilha, eu vou estar utilizando ela. Resultado é uma memória que vai ter ali perdurar por mais tempo. Como que nós fazemos isso? Bem, aí entra uma série de técnicas que nós vamos estar conversando para entender como que ela vai estar aí funcionando no meu corpo. Às vezes uma funciona para mim, mas não funciona para o meu colega. E eu vou achar qual que é a que funciona melhor para mim. Então nós já vimos que o estudo passivo ele não funciona. Eu tenho várias formas, eu posso fazer teste simulado, eu posso me explicar a matéria sozinho, posso fazer cartões, né, chamado de flashcard para eu memorizar isso. E isso eu posso retomar e falar para o meu cérebro, isso é importante. E crio aí essa memorização profunda, porque eu vou saber, primeiro, ter acesso a ela mais vezes, ela não vai ser apagada, e desenvolvo a partir daí o que nós chamamos de pensamento crítico. Agora, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, tá? Esse meu aprendizado, ele não é multitarefas. O que quer dizer com isso? Eu não posso estar tentando estudar, mesmo com essas técnicas, e toda hora, deixa eu ver se tem mensagem, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Não, não funciona dessa forma. O que eu vou ter que fazer com isso? Eu vou primeiro, tá? Eu vou estudar, eu vou estudar. Então eu não vou ficar com televisão que vai roubar meu conteúdo, música, né? A minha atenção não vai ser tomada e eu vou ter que gastar energia, já que eu estou gastando para estudar, de uma forma correta. Eu vou criar essa trilha neural de forma que eu possa revisitá-la mais vezes, certo? E como que isso ajuda? Então, primeira coisa, a fase REM do nosso sono, que vem de movimentos rápidos dos olhos, em inglês, essa sigla, tá? Ela é a fase que a gente chama de sono profundo. É quando nós sonhamos, certo? Nesse momento é que o nosso cérebro ele faz a faxina, pega aquela informação que ela está ali sendo utilizada e leva para a memória definitiva, e aquela que ela foi ali não foi utilizada, ela é apagada. Então, é muito importante uma boa noite de sono, certo? Outro ponto importante é a hidratação. Os impulsos elétricos que ocorrem dentro do meu cérebro, ele acontece muito melhor quando estão ali num ambiente aquoso. Então, se eu estiver desidratado, eu desregulo os meus sais e acabo prejudicando isso. Então, a hidratação é muito importante. E outra coisa, o movimento físico. Você não pode ser sedentário. Você faz educação física, já é uma coisa, já ajuda. Mas tenta fazer uma caminhada, tenta ter um outro esporte que ajude você a ter ali oxigênio fresco, né? Para manter essas trilhas neurais saudáveis, beleza? Nós encerramos essa parte que é o aquecimento. Ó, já falei como vocês vão ter que mudar seu comportamento em sala de aula. Vocês vão ter que se hidratar mais, dormir melhor. E agora, nos nossos próximos encontros, eu vou trazer cada uma dessas técnicas de forma com que a gente possa fazer alguns exercícios e você ver qual dessas técnicas melhor se adapta ao seu organismo. Porque isso é algo fisiológico. Tá certo, pessoal?